Com muito prazer, eu chamo para essa conversa nessa manhã a professora Risa Lemos, que eu conheço há muitos anos, que eu tenho muito carinho, que faz parte do NEPED comigo, era a pessoa que estudava comigo ainda no antigo NESP, né, Risa? Sobre os ensinamentos do Beto e da Lu. Nós estávamos lá juntas, né, naquele processo todo, e aí foi quando a gente se embebedou e se debruçou e se viu Paulo Freireanas, né, com essa Beta e Lu, que nos deixaram esse legado tão potente, Paulo Freireano. E aí Risa agora está em Campinas, não está mais conosco em Juiz de Fora, mas está conosco no processo de discussão sobre a educação, né, sobre a educação de qualidade para todos e todas que respeita o direito de aprendizagem dos alunos e das alunas. Muito obrigada, Risa, pelo estar aqui conosco essa manhã. Seja muito bem-vinda a essa reunião de diretoras, diretores, coordenadoras e coordenadores. Obrigada, Graciele, pelas palavras tão generosas. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite da Secretaria de Educação, agradecer todo o carinho, toda a receptividade, dar bom dia para todos os diretores, diretoras, coordenadores, coordenadoras e todas as pessoas que estão assistindo nesse momento essa live. Eu queria pedir, Fabiano, você projeta, por favor? Eu elaborei uma apresentação para falar com vocês, só para dar uma norteada na fala, né? Eu acho que isso vai... eu acho que vai auxiliar, né, nesse processo dessa conversa nossa. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre educação em meio à pandemia, né, essa pandemia de Covid-19 e os reflexos sobre o plano de retomada presencial sob o enfoque da gestão educacional. Pode passar, Fabiana, por favor. Antes de mais nada, todos nós temos um lugar de fala, né? Todos nós temos uma experiência, temos uma vivência que nos coloca em uma posição de fala e que cada um que enuncia a partir de uma experiência, de uma vivência, de um ponto de vista. E eu me recordo que o Beto, né, assim, a Graciele falou muito bem, né, a memória dele, né, nos traz muitas recordações extremamente positivas. E ele sempre falava e reforçava a todo momento a fala de Freire, quando ele dizia que nós somos seres inconclusos, né? Nós somos como uma colcha de retalhos, nós somos frutos das experiências, das vivências, né? E eu tive a grata alegria, né, de ser filha de Juiz de Fora e de ter estudado na Universidade Federal de Juiz de Fora e também ter trabalhado na Prefeitura de Juiz de Fora, né? E isso faz, né, com que hoje, ao falar de Juiz de Fora, eu falo de um lugar em que eu transitei durante muito tempo da minha vida. Trabalhei também na Secretaria de Educação, com a Cátia Aquino, na supervisão da educação de jovens e adultos, onde eu também tive uma oportunidade maravilhosa de aprender, de crescer, de construir conhecimentos, né? Conviver com pessoas extremamente comprometidas com o trabalho. Então, a minha vivência, ela se dá dentro da escola, né? No chão da escola, e depois ela passa também para o processo macro de gestão. Quando eu venho para São Paulo, eu volto para a sala de aula inicialmente. O primeiro concurso que eu assumo é de professora de educação básica, e aí depois eu passo no concurso para gestora educacional aqui na Prefeitura de Campinas. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco da nossa experiência na gestão educacional, nesse momento de retomada das atividades na Prefeitura de Campinas. Então, todos nós temos uma trajetória, temos uma experiência, temos uma vivência, e em Juiz de Fora eu tenho as minhas mais gratas recordações, tanto de participação no interior da escola,
quanto na Secretaria de Educação, que me auxiliou nesse processo formativo, né? No Plano Municipal de Educação, nos trabalhos na Secretaria de Educação, que foram extremamente importantes para que eu compreendesse os vários pontos e as várias questões que estão imbricadas nesse processo de construção e de se fazer educação. Pode passar, Fabiana, por favor. Dito isso, eu vou falar para vocês que é muito importante a gente não perder de vista que a educação, em qualquer tempo, em qualquer circunstância e em qualquer lugar, ela vai requerer planejamento. Nós precisamos pensar, nós precisamos planejar e nós precisamos compreender a escola, o município, né, a macro e a micropolítica. Né? A educação, ela é um ato político, assim como Paulo Freire sempre nos asseverou nos seus escritos, e a qualquer tempo a gente precisa pensar, a gente precisa planejar. Se não para um retorno presencial neste momento, a gente precisa pensar porque em algum momento nós teremos que retornar. E esse retorno, ele precisa ser pensado. E ninguém melhor do que nós, profissionais da educação, para pensar o retorno, obviamente tendo a observância dos documentos sanitários e de todas as normatizações que são extremamente necessárias para que a gente retorne com segurança. Então, a gente percebe hoje um momento muito complexo do meio educacional, inclusive, em que diversas outras instâncias acham que podem falar de educação com propriedade. E esse uma questão muito séria, né? Nenhum de nós chega ao médico e fala para ele assim, olha, eu estou sentindo isso, isso e isso, e você vai prescrever essa medicação. Ou nenhum de nós chega para um advogado e fala para ele assim, olha, você vai fazer uma peça e você vai escrever isso, 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 dessa forma. Mas várias pessoas se julgam no direito de falar da educação. E nós, enquanto profissionais da educação, precisamos nos empoderar nesse sentido e demarcar o nosso espaço, sempre que possível e em todos os momentos. Falar, agir e fazer. Né? O Paulo Freire sempre dizia para a gente, em todos os seus escritos, da coerência entre o que eu falo, o que eu digo, o que eu escrevo e o que eu faço. E nós precisamos, em todo momento, principalmente nessa situação que nós estamos vivenciando agora, política, social e econômica, nos posicionar, planejar, fazer e pensar. Pensar a educação e pensar a escola. Muito embora nós tenhamos orientações macro, políticas macro, nós precisamos ter uma política interna, um plano interno das escolas. Quais são, né, as situações que nós temos, qual é a realidade dessa escola, qual é o contexto da escola em que cada um de nós está inserido. Hoje eu estou trazendo um pouquinho de uma realidade que se difere muito da realidade de Juiz de Fora, porque a gente fala de uma metrópole, nós falamos de uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas, de habitantes, mas todos esses planos, né, que a Graciele e a Nádia disseram para vocês, são norteadores. É o retrato de uma realidade, é o retrato de uma unidade educacional, em que alguns pontos podem nos auxiliar a pensar o retorno, podem nos auxiliar a pensar a escola, na medida em que a gente vai entrando em contato com essas ideias. E a gente, quando vai para uma proposta formativa, quando a gente vai para uma formação, a gente precisa estar aberto ao novo. A gente precisa estar aberto ao diálogo, aberto à construção de conhecimentos. Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente armada uns contra os outros. E aqui eu não estou falando como uma pessoa que é detentora da verdade absoluta, que é detentora do conhecimento absoluto, mas eu estou aqui hoje na condição de uma gestora que retornou suas atividades presenciais na unidade educacional em que trabalha e que pensou, que planejou, juntamente com uma equipe, com a equipe da escola, com a equipe de profissionais, com a equipe de saúde, com a Secretaria de Saúde, todo um movimento
de retorno presencial das atividades. Então, nesse momento, a gente está aqui para uma conversa, para um diálogo, né? Para a gente pensar junto, para a gente refletir. É esse o movimento, né? Ação, reflexão, ação. A gente precisa refletir sobre a nossa prática, refletir sobre o nosso local de trabalho e, sobretudo, defender esse lugar, defender essa prática e defender esse saber, né? Juiz de Fora tem uma característica muito, muito importante, que é essa perspectiva formativa dos profissionais, né? Nós temos aí em Juiz de Fora profissionais com grande formação, profissionais estudiosos, pesquisadores da escola e na escola. Pode passar, Fabiana, por favor. E aí, quando a gente pensa na construção de um documento local, e aí eu chamo de documento local um planejamento interno da unidade educacional, né? Porque hoje a gente tem uma dificuldade, às vezes, eu escutei isso de muitos colegas, eu queria que a prefeitura mandasse um documento para que a gente seguisse. E a gente precisa pensar a nossa escola, pensar a nossa realidade, baseado em alguns documentos, balizadores necessários, documentos da esfera federal, documentos da esfera estadual, documentos da esfera municipal, que culminarão no documento local que a gente vai elaborar, tendo a observância dessas legislações, que são elas que embasam todo o nosso trabalho. Então, a gente não pode perder de vista que nenhuma ação da escola, ela pode estar desvinculada de uma política macro, né? De uma política que advenha da esfera federal, estadual, municipal, mas que há que se ter um documento local, assim como nós temos o projeto político-pedagógico, que ele traz um retrato da unidade educacional. Nesse momento, o plano de retomada ele não pode estar desvinculado do projeto político-pedagógico e, sobretudo, de todas as orientações, tanto sanitárias quanto educacionais, que vêm dos diversos poderes, né, que vão interferir, que vão influenciar nesse processo e que precisam normatizar esse retorno. Então, se a gente for pensar, todas essas legislações que nós temos, elas são legislações macro, né? Que são legislações direcionadas para todas as escolas, para toda a unidade da federação, no caso da esfera federal, para todas as cidades, no caso da esfera estadual, e para todas as escolas do município, na esfera municipal. E para pensar a escola especificamente, essa construção precisa ser pensada no coletivo da escola, por aqueles atores, por aqueles profissionais que estão ali todos os dias, que permanecem, né? A escola não parou, né? A escola permanece, os profissionais de educação, eles não vão voltar a trabalhar, eles não pararam em nenhum momento durante toda essa pandemia. E a gente precisa sempre fazer essa defesa, infelizmente, né? Porque muitas vezes os profissionais da educação são achincalhados, são invisibilizados, né? E tem muitas vezes a gente percebe uma fala de pessoas que desconhecem o fazer educacional e o trabalho empreendido por todos os educadores nesse processo de pandemia, né? Os profissionais precisaram se reinventar, precisaram ressignificar a sua prática em meio às maiores adversidades que a gente tem enfrentado. E ainda tem a questão psicológica dos profissionais, né? Em meio a essa pandemia, né? Então, o que a gente está aqui colocando para vocês é que em algum momento a escola vai precisar retornar. Qual é esse momento? Cada município vai ter o seu time. Cada município vai ter a sua política, vai ter a sua construção local, mas a gente precisa refletir antes. Em quais são as condições? O que a escola precisa para funcionar? Tendo a observância dos documentos balizadores, tendo a observância que há toda uma legislação educacional, há toda uma legislação sanitária que nós precisamos conhecer.
O conhecimento liberta, o conhecimento nos dá subsídios para que a gente possa pensar e construir um trabalho coletivo. Pode passar, Fabiana. Na esfera federal, a gente vai ter vários documentos, a gente tem vários pareceres do Conselho Nacional de Educação que vão estar orientando, normatizando, e que desde 2020 vem fazendo esse movimento conosco de orientação sobre educação em meio a esse processo de pandemia. Então, a gente tem pareceres de reorganização de calendário escolar, de realização de atividades pedagógicas presenciais e não presenciais. A gente tem diretrizes para a implementação de legislações, de normas educacionais que necessitam ser adotadas nesse período de calamidade pública. A gente tem pareceres que falam sobre as orientações para o atendimento ao público da educação especial. Pode passar, Fernanda. Pode passar. A gente tem resoluções que falam para implementação, estabelecendo normas para educacionais excepcionais para adoção nos sistemas de ensino, instituições e redes escolares públicas, privadas, comunitárias e confessionais durante essa questão de pandemia, dentre outras determinações. No caso específico da educação infantil, inclusive, o documento federal, ele vai dizer para a gente que não existe EAD na educação infantil, né? Então, quais são as ações que podem ser pensadas? Né? E esses documentos, eles vão dar um norte de maneira macro para que a gente possa pensar o trabalho da escola. Aqui no caso de São Paulo, e aí eu trouxe alguns decretos que nós tivemos, que foram os nossos balizadores. Então, tudo que eu trouxe aqui até agora, da esfera federal, né, foi que nós aqui utilizamos como balizadores, e na esfera estadual também nós tivemos orientações, né, decretos do governo do estado sobre adoção no âmbito da administração pública direta e indireta de medidas emergenciais de prevenção do combate ao contágio da Covid. Foi baseado nesse decreto, inclusive, que Campinas suspende as atividades presenciais em todas as escolas de educação infantil, ensino fundamental, EJA, em toda a rede. A gente tem um decreto também que falou sobre as medidas de quarentena, né? Então ele foi delimitando, e esse documento ele instituiu o Plano São Paulo. A gente tem um decreto que fala sobre a retomada das atividades e aulas presenciais no contexto da pandemia. Esse também foi um documento importante, né? Que ele veio traçando como que seria essa retomada das atividades presenciais nesse contexto de pandemia que a gente teve. Que a gente tem, né, que nós ainda estamos atravessando. Pode passar, Fabiana. E aí a gente entra nos documentos da esfera municipal, que são os nossos norteadores mais diretos, né, porque todos eles dialogam com as orientações advindas do governo federal e dos estados. Então, o município de Campinas, ele elaborou alguns decretos, comunicados e resoluções nos direcionando nesse sentido. O primeiro deles foi sobre a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia no município. Então, esse comitê municipal, ele foi traçando algumas possibilidades e orientações para todos os espaços públicos de Campinas para organização e atendimento nesse momento de pandemia. A gente vai ter decreto sobre a suspensão de todas as atividades escolares, que foi do dia 16 de março de 2020. Então, desde então, nós ficamos em atividades remotas, em atendimento remoto, e realizando o que foi denominado ações mitigadoras. Né? No caso da educação infantil, especificamente, que nós chamamos de ações mitigadoras para atendimento às crianças, para atendimento às famílias, para uma articulação, né? Não perder o vínculo com a escola. A gente tem um comunicado, e aí especificamente da Secretaria de Educação, então, que a gente começa agora a falar.
um comunicado sobre os procedimentos realizados durante o período de suspensão das atividades escolares, e aí esse comunicado ele vai trazer algumas orientações para as escolas, resolução que vai falar sobre os procedimentos pedagógicos e administrativos adotados como medidas mitigadoras nas escolas, então são vários procedimentos que eles vão, né, dentro da legislação especificar para a condução do trabalho na escola. Pode passar, Fabiana. Pode. A retomada, né, um decreto que fala sobre a retomada parcial das atividades presenciais, e aí ele institui, né, no ensino superior e na educação profissional. A gente tem um decreto que vai falar sobre a prorrogação do período de quarentena, vai falar sobre a retomada das atividades presenciais na educação básica e na educação superior. Vai falar, tem um documento que vai falar sobre as atividades escolares presenciais na educação básica, nas instituições públicas e privadas no município de Campinas. Pode passar. Pode passar, Fabiana. Acho que tá. E a gente vai ter um decreto de 22 de fevereiro, que ele vai falar sobre a implantação do Plano São Paulo e vai dar as medidas de enfrentamento, especificando todo o trabalho, todas as medidas de enfrentamento, disciplinando a retomada das atividades escolares presenciais, públicas e privadas, em todo o município de Campinas. Então, baseando-se no Plano São Paulo, baseando-se nas legislações federais, baseando-se em toda a construção política da legislação educacional, de toda a política pública do município, a gente tem um decreto de fevereiro que vai trazendo para a gente as condições de retorno presencial nas unidades de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, ensino médio, instituições de ensino superior, públicas e privadas do município de Campinas. Pode passar, Fabiana. E aí, mais especificamente, né, nós temos vários cadernos, Campinas elaborou vários cadernos para todas as repartições públicas, para todos os espaços de Campinas, existe um caderno com as orientações sanitárias para esse retorno. Então, todos os espaços públicos, esse caderno, ele é divulgado, ele é público, né? Vocês podem conseguir ele no painel Covid da Prefeitura de Campinas, vocês conseguem baixar o PDF desse protocolo sanitário e de todos os outros protocolos que Campinas elaborou ao longo desse processo de construção de política pública para o enfrentamento à pandemia. Mais especificamente da educação, nós temos o caderno 6, que é o protocolo sanitário municipal, que vai tratar especificamente de toda essa questão do retorno para a educação. Pode passar, Fabiana. O que esse documento vai trazer? Já no sumário, ele traz algumas orientações gerais, que ele chama de protocolo sanitário geral. Esse protocolo sanitário geral vai falar de distanciamento social, higiene, limpeza dos ambientes, a comunicação com a comunidade, a comunicação interna, o monitoramento das condições de saúde, tanto dos servidores quanto das crianças. Ele vai trazer um protocolo sanitário específico para a educação infantil, um protocolo para o ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Ele vai trazer o protocolo sanitário para o ensino superior, profissional, de escolas e cursos de idiomas, informática e educação complementar. Ele vai trazer um protocolo sanitário para as escolas e cursos de formação cultural, escolas de música, teatro, dança, circo, pintura, dentre outros. Ele vai trazer uma declaração de estabelecimento responsável, ele vai falar sobre isso. Então, o que a gente passou já em fevereiro, em janeiro, a gente fez um curso na plataforma Moodle, e aí desse curso que nós fizemos sobre noções básicas de enfrentamento à Covid, foi gerada uma declaração de estabelecimento responsável, que foi afixada na entrada de todas as unidades educacionais. Então, todos os gestores participaram de um curso de formação via plataforma Moodle, com orientações, né, e noções básicas de enfrentamento à Covid-19 e adequações, né? Quais as adequações necessárias, como que é o procedimento para que essas adequações sejam implementadas, enfim.
nós participamos desse curso de formação em EAD, e a partir daí a gente teve outros tipos de formação que também foram oferecidas. Dentre elas, uma do Departamento de Vigilância em Saúde, em vários lugares. Tem diversas nomenclaturas, tem lugares que não engloba, é tudo separado, né? Tem a vigilância sanitária, epidemiológica, enfim. Campinas, a gente tem o Departamento de Vigilância em Saúde, e dentro do Departamento de Vigilância em Saúde, a gente vai ter a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, dentre outros. Pode passar, Fabiana. E aí, eu fiz um panorama geral do município de Campinas, o que foi baseado, quais são as legislações, mas agora, então, eu vou falar especificamente da proposta nossa de discussão aqui hoje, né? Que é a proposta de discussão do trabalho realizado em um centro de educação infantil, mas que se aplica, né, a todas as escolas. Quando a gente pensa em protocolo, todas as escolas de Campinas tiveram que elaborar um plano específico de retomada das suas atividades educacionais, observando-se a realidade e o contexto de cada unidade educacional. O público que atende, o espaço físico, as condições de trabalho para o servidor, condição de acesso, condição de permanência, espaçamento físico, enfim. Nós vamos falar sobre isso agora mais um pouquinho, enfocando, então, que a encomenda que as meninas me fizeram para falar dessa experiência, né, que eu vivencio aqui hoje no município de Campinas. Então, qual é o meu lugar de fala nesse momento? Um lugar de fala de uma diretora de uma unidade educacional de educação infantil, que é localizado no bairro Jardim Capivari, em Campinas. Esse bairro ele fica localizado na região sudoeste do município, e aí Campinas tem uma característica diferente de Juiz de Fora. Campinas é muito grande, muito extenso o território da cidade, e a organização do município, então, ela se dá de forma diferenciada. Nós temos a Secretaria de Educação, mas para cada região de Campinas, nós temos um núcleo de educação, ação educativa descentralizada, que a gente chama de NAED. Então, nós temos em 5 regiões: Sudoeste, Leste, Noroeste, Sul e... falhou agora, pessoal. Mas, enfim, nós temos 5 NAEDs para as regiões que são divididas o município de Campinas. E no caso dessa unidade educacional em que eu trabalho, ela fica localizada no NAED Sudoeste. E nesse NAED nós temos o representante regional, que é como se fosse um secretário de educação regionalizado, né? Só a título de entendimento. Então, para cada região, a gente tem esses núcleos, os supervisores ficam, então, de forma descentralizada nos núcleos, prestando atendimento para as escolas. Nós temos 205 escolas de ensino fundamental, ensino médio, EJA, educação infantil. Nós temos aqui também o CEPROCAMP, que promove formação profissional dos educandos, enfim. Hoje, o meu lugar de fala é um centro de educação infantil localizado no bairro Jardim Capivari, que pertence, então, ao NAED Sudoeste. E como que é o atendimento? O atendimento se dá por meio de agrupamentos multietários. Então, nós não temos aqui uma divisão por idade, né? A criança de tal idade especificamente vai estar frequentando aquela sala. Não, aqui a gente trabalha com agrupamentos multietários. No caso da educação infantil, a gente tem agrupamento 1, que são crianças de 0 a 1 ano e 8 meses. Agrupamento 2, crianças de 1 ano e 8 meses a 3 anos e meio. E agrupamento 3, crianças de 3 anos e meio a 5 anos e 11 meses. Então, esse é o público que a gente atende. Nós temos hoje 315 crianças matriculadas. E nós prestamos o atendimento a essas crianças desde o período do decreto, né, de suspensão das atividades presenciais. A gente vem prestando esse atendimento por meio de ações mitigadoras. Pode passar, Fabiana. E esse trabalho vem sendo realizado durante todo o ano de 2020. E aí, em 2021,
com essa possibilidade de retorno das atividades presenciais, nós, né, a partir desse contexto de vivência que nós tivemos ao longo de todo o ano de 2020, a gente começou a pensar em estratégias para o atendimento de 2021. Então, qual foi a nossa principal ação nesse ano? Foi a criação de um comitê de enfrentamento à Covid-19 dentro da escola. Pode passar, Fabiana. E esse comitê de enfrentamento, ele tem a atribuição de acompanhar, monitorar e assessorar no acompanhamento à tomada de decisões, no acompanhamento na tomada de decisões da unidade educacional, obedecendo, obviamente, às legislações e às orientações da prefeitura. E, sobretudo, auxiliar nessa elaboração do protocolo interno, né? A importância desse protocolo interno da unidade para que a gente possa conseguir dialogar com a comunidade, dialogar entre os nossos pares e estabelecer um protocolo que todo mundo fale a mesma língua, que todo mundo obedeça as mesmas orientações, para que a gente evite o contágio, para que a gente consiga minimizar e oferecer cada vez mais um espaço escolar com maior segurança. E aí, qual é o papel da gestão nesse contexto? E aí, quando a gente fala de gestão, aqui nós temos a compreensão de que a gestão é uma equipe gestora, né? O diretor não é o único gestor da unidade, não é ele que toma todas as decisões, até porque o princípio democrático de gestão, ele também fala do compartilhamento, o compartilhamento das ações, das tarefas, do trabalho e da tomada de decisão. Então, como é o papel da gestão? E nesse caso, no caso do CELID, nós temos uma equipe gestora composta por uma diretora, por uma vice-diretora, por uma orientadora pedagógica, e nesse contexto também nós compreendemos como parte da equipe gestora o conselho. O conselho da escola, ele é fundamental nesse processo. Aqui também a gente tem uma comissão própria de avaliação institucional, que a gente chama de CPA. Então, a CPA, nesse contexto também, na nossa escola, teve um papel extremamente importante. A CPA, ela acompanha e ela avalia sistematicamente todo o trabalho desenvolvido dentro da escola. Ela acompanha o trabalho da gestão, ela escuta os professores, ela escuta as famílias, e ela faz esse movimento, ela escuta as crianças, e a gente vai propondo melhorias, a comissão vai propondo melhorias e adequações no espaço. Então, os membros da comissão própria de avaliação também integram o comitê de enfrentamento à Covid. Mas qual é o papel nosso nesse momento, enquanto gestão educacional nesse momento? Buscar conhecimentos, dar suporte e condições para o funcionamento da unidade educacional. E aí, buscar conhecimentos, o conhecimento ele é o que nos liberta, o que nos auxilia, o que nos fundamenta. Então, nesse período em que a gente começou a pensar a retomada, a gente buscou artigos, a gente buscou orientação de profissionais, né? E aí, a professora Nádia, no início da fala dela, falou uma questão muito importante, que eu acho que todos nós precisamos nos munir de conhecimentos, e conhecimentos sérios, conhecimentos científicos, conhecimento de profissionais capacitados, né? A gente vive em um meio, em situações em que as fake news se alastram pela nossa sociedade, e nós, enquanto educadores, não podemos, como produtores de conhecimento, como profissionais da área de educação, não podemos perder de vista a importância de defender o conhecimento científico, de defender o nosso direito de ser, de estar com segurança, né, nos espaços, e defender a escola pública, que é o nosso lugar, né? Então, buscar conhecimentos. E aí, dar suporte não é só o suporte material, mas dar suporte na busca de condições melhores de trabalho, nas reivindicações, na escuta. A escuta também é um suporte que a gente pode oferecer, né? E condições de suporte para
a melhoria e para oferecer condições de funcionamento da unidade educacional. Isso eu vivi em Juiz de Fora, eu estive nas escolas públicas, eu vejo gestores extremamente comprometidos, gestores sérios. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho de Juiz de Fora, eu tenho muito orgulho de dizer que eu já integrei a rede municipal de Juiz de Fora, porque eu vejo comprometimento diário de vários gestores, de vários educadores, nesse processo de construção da escola pública. Então, nada mais é do que o que todos vocês já fazem sempre, né? Eu via diretores, quando eu trabalhava na secretaria, eu via diretores extremamente comprometidos, que iam dialogar conosco, que iam buscar informações, que iam buscar orientações, que faziam essa parceria. A gente não pode entender a Secretaria de Educação como opositores, a gente não pode entender, principalmente às vezes a gente, nas escolas, às vezes as pessoas enxergam, né, os próprios profissionais às vezes enxergam o gestor, a equipe gestora, como opositores, e na verdade nós não somos, nós somos todos educadores. E isso a gente precisa, nesse momento de pandemia, a gente precisa perceber que a gente tem que se irmanar. Não é o momento da gente ficar numa guerra de forças, que a gente ficar com cabo de guerra, né? Nós precisamos nos unir, nós precisamos pensar a escola, nós precisamos defender o nosso espaço e nós precisamos buscar conhecimentos, né? A pandemia nova, pode passar, Fabiana, a pandemia tem questões que a gente desconhece, né? Mas a gente precisa, nesse momento, pensar, né? E o convite, a conversa que eu tive com as meninas, né, na segunda-feira, a fala delas foi muito clara no sentido de, olha, nós queremos pensar juntos. E eu acho que isso é muito importante, essa abertura para o pensar, essa abertura para a autonomia da escola pública, né? E aí, quem participa desse comitê na nossa escola? Como eu disse para vocês, professores, e aí, no caso da educação infantil, a gente tem, além dos professores, a gente tem monitores e agentes de educação infantil que também trabalham dentro das salas de aula junto com os professores. Então, nós temos um atendimento das crianças do agrupamento 1 e 2 em período integral. Nós temos as crianças... Pode passar, Fabiana. Nós temos o atendimento das crianças de agrupamento 2, também integral, e agrupamento 3, que seriam as crianças de 4, 5 anos e 11 meses, em período parcial. E aí, como que funciona esse trabalho, né, dentro da escola? E a gente tem 3 eixos. O primeiro deles é a assistência social. Então, como que funciona esse eixo de assistência social? É um acompanhamento das famílias, é um atendimento das crianças, não perdendo de vista a dimensão social. E aí, nesse sentido, a dimensão social, ela se aplica com a entrega de cestas básicas, com a entrega de kits de hortifruti para todas as crianças matriculadas na unidade educacional. Campinas também tem, e isso mais vinculado à Secretaria de Assistência Social, né? A cesta básica e o kit de hortifruti, eles foram adquiridos tendo vinculados os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma vez que veio uma orientação do governo federal autorizando a utilização desses recursos para a nutrição das crianças nesse momento de pandemia. No caso do cartão Nutrir, que é o que nós temos aqui também, pessoal, só um minutinho, está passando um carro na rua, só um minuto. Tá dando para ouvir, Fabiano? Tá muito ruim? Tá passando um carro muito barulhento aqui, eu não sei se está atrapalhando vocês. Tá dando para ouvir, Fabiano? Pessoal, alguém pode falar? Beleza, então, pessoal.
E aí, dentro das dimensões do trabalho, nós temos essa questão social, que é a entrega de cestas básicas e kits de hortifruti. Você volta só um pouquinho, Fabiano, por favor? Nós temos, então, voltar. Tá, isso. E aí a gente tem também o eixo do acolhimento, da formação e da construção de ações pedagógicas junto aos educadores. Então, primeiro foi o movimento de assistência social para essas famílias, essa foi uma das primeiras ações do nosso trabalho. Depois a gente teve esse movimento de acolhimento, formação e construção de ações pedagógicas junto aos educadores. Acolher esses educadores que passaram muito tempo longe da escola, construir ações formativas permanentes junto com esses educadores e aí nas mais diversas áreas. Né? A gente teve um trabalho com um psicólogo, uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Formação com psicólogo, formação dentro das áreas de conhecimento solicitadas pelos educadores. E a gente fez esse movimento, né, de acolhida, né, de compreender os nossos educadores também como pessoas, como seres humanos, como profissionais, sobretudo como pessoas que também estão sendo impactadas por essa questão da pandemia. Pode passar, Fabiana. Pode passar. E aí, a gente tem também uma ação que é um terceiro eixo, que é o do acolhimento, atendimento e assessoramento às famílias e suas crianças. Então, como que a gente fez esse trabalho de acolhimento das famílias, de acolhimento das crianças? O primeiro acolhimento foi no momento da entrega das cestas básicas e dos kits de hortifruti. O segundo momento foi a criação das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, grupos de WhatsApp, né? E isso tem dado muito certo. Assim, o WhatsApp ele tem sido um instrumento extremamente importante de conversa com essas famílias. Ele tem sido um espaço muito rico em que as famílias têm dialogado conosco, têm trazido seus anseios, e para além disso, a gente tem feito lives, a gente tem feito reuniões via Google Meet, pode passar, Fabiano, reuniões via Google Meet, a gente tem feito várias ações de diálogo junto com os educadores, com as famílias, com as crianças, para construir esse nosso protocolo de retorno. Então, como que esse protocolo ele foi pensado? Primeiro momento foi a promoção de um diálogo intersetorial. Na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, assim como a Nádia já colocou para vocês, há um diálogo, né, entre as secretarias nessa construção. Assim como teve um diálogo aqui em Campinas nessa construção para a elaboração do nosso caderno 6. Dentro da escola, a gente também pensou a partir de um diálogo intersetorial. E é aí, nesse momento, que a gente conta também com o apoio da Sandra Tibiriçá, que é daí de Juiz de Fora, que, né, a Nádia no início também falou a respeito da live que ela fez aí com vocês. E ela tem nos assessorado de maneira muito intensa, tem nos apoiado, a gente tem buscado esse diálogo intersetorial que tem auxiliado sobremaneira nessa construção do nosso protocolo. Pode passar, Fabiana. E não só a professora Nádia, não só a professora Sandra, a gente tem a professora Damares Maranhão, a gente tem a professora Roberta Borges da Unicamp, que é da educação, a professora Sandra Leite, que também é da Unicamp e é da área de educação. Então, a gente tem trazido profissionais para consubstanciar essas nossas discussões. E aí, o primeiro ponto, né, e aí a gente elaborou esse quadro a partir dessas discussões, que é um quadro com um mapa, uma planta baixa da escola. Nessa planta baixa, o que nós temos? Nós temos todas as áreas da escola, e aí, isso aqui, esse documento, ele foi elaborado, essa planta baixa que compõe nosso protocolo de retorno, ela foi elaborada com base em conhecimentos científicos. Ela foi elaborada com base em leitura de artigos e sob orientação da professora Damares Maranhão. O que isso significa? Nós temos áreas vermelhas, que são áreas críticas de contaminação. Quais áreas são essas? Banheiros, refeitórios, cozinha, refeitório de funcionário. Essas são áreas críticas de contaminação. Uma das coisas também que nós estabelecemos é que na escola
tem uma área de isolamento. Então, tem uma sala, um espaço que foi destinado para isolamento de pessoas sintomáticas. Então, uma criança chegou na escola, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, de forma rápida, qual é o nosso protocolo, desde a hora que a criança chega até a hora que a criança vai embora. Mas se a criança chegou na escola e durante o período de atividade educacional, ela apresentou qualquer sintoma para a Covid-19, a gente precisa chamar a família dessa criança. Chamando a família, até que eles cheguem, essa criança precisa ficar em algum lugar. E aí nós estipulamos uma sala de isolamento, em que tem o mínimo possível de coisas para serem higienizadas, e que até que essa família chegue, essa criança fica nessa sala com o profissional devidamente utilizando os EPIs necessários. Enfim, essa área é também uma área crítica. Nós temos as áreas semicríticas, que são as salas de aula, secretaria, sala da gestão, e a gente tem as áreas não críticas, que são todas as áreas externas, com incidência de luz solar, ao ar livre, em que não há uma possibilidade muito grande de contaminação em virtude das suas especificidades, por ser uma área com circulação maior de ar, enfim. Essa é a planta baixa da nossa escola. Esse foi um estudo que nós fizemos da nossa unidade, pensando o retorno e já estabelecendo isso. Pensando isso com quem? Pensando com as meninas da limpeza, pensando com as meninas da cozinha, pensando com toda a equipe da unidade educacional, quais seriam essas áreas e como que funciona o processo de higienização desses espaços, a frequência da higienização, quais as áreas que a gente precisa se concentrar melhor, porque assim como em qualquer outro lugar, a gente também tem um número de profissionais de limpeza e a gente tem que trabalhar com o número que a gente tem, né? Então, é muito importante a gente refletir a nossa realidade. E para pensar a nossa realidade, nada melhor do que cada um de nós que está dentro da escola, né? A gente precisa, a partir dos documentos, a partir das orientações gerais, pensar o nosso documento e o nosso retorno de maneira autoral, né? Que a gente pense, né? Obviamente que nem todos nós, e não é da nossa área de atuação, temos conhecimentos sanitários, mas a gente precisa buscar o apoio, né, das unidades de saúde, né? Essa articulação que já tem sido feita aí da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde, ela vai ser fundamental para poder auxiliar na construção desses protocolos nas escolas. Pode passar, Fabiana. E essa articulação intersetorial vai possibilitar que a gente olhe para as especificidades das escolas, né? Que a gente pense a escola a partir da nossa realidade. Pode passar. E aí, um dos pontos extremamente importantes que a gente não pode perder de vista, a proteção de todos os servidores. Que todos os servidores tenham EPIs adequados, que todos os servidores tenham condições de higiene, tenham espaços, né, adequados para transitar, que a higienização, intensificar a higienização da escola, mas principalmente a utilização de EPIs adequados. Então, aqui, cada unidade educacional tem uma autonomia financeira, porque o nosso recurso é descentralizado. O Juiz de Fora também tem essa descentralização, enfim. Mas cada localidade vai se organizar dentro das suas possibilidades. Então, os nossos servidores utilizam a N95, utilizam óculos de proteção, ou face shield, mas dentro da realidade, né, a N95 ela é utilizada em espaços hospitalares, né? Ela é para locais em que há alta incidência de contaminação. De acordo com a orientação dos profissionais de saúde que vão fazer esse acompanhamento, o EPI vai ser construído também nesse aspecto. A gente optou por utilizar a N95 porque nós tínhamos recursos dentro da unidade para fazer essa aquisição. A gente fez um planejamento anterior e aí a gente foi construindo o nosso protocolo. Mas pensar na proteção dos servidores é o primeiro ponto para que a gente tenha condições de discutir a retomada, né? Pensar, e quando a gente fala em servidor, não é só o professor,
Não é só os gestores pensar na proteção dos servidores, é pensar na proteção da equipe da cozinha, na proteção da equipe da limpeza, é pensar na escola como um todo. Pode passar, Fabiana. E isso a gente vem pensando dentro do nosso protocolo, né? Uma das coisas principais antes da gente construir qualquer ação foi pensar nessa questão da proteção, né? Porque esse retorno perpassa pelas condições de proteção dos servidores, de proteção de todas as pessoas que estão naquele ambiente da escola. Pode passar, Fabiana. E aí, pensar os espaços da escola em um protocolo. Então, quais são os espaços da escola? Pensar a organização das salas de aula, pensar a organização dos parques, pensar a organização da entrada, enfim. E aí, como que é o nosso protocolo de retomada desde que a criança ingressa no espaço, o servidor também? Todos inicialmente passam pela aferição de temperatura. E aí nós temos um controle diário da aferição da temperatura desse servidor. Quando ele ingressa na unidade, qual a temperatura corporal que ele chegou, apresentou algum sintoma, ao longo do período de trabalho, ele é automaticamente encaminhado para a unidade de saúde, uma vez que a gente já tem uma articulação intersetorial que foi feita no macro, né, na política macro, de encaminhamento para uma unidade de saúde referência para aquela escola. Então, no caso da nossa escola, nós temos a unidade de saúde do bairro Capivari, que é a nossa unidade de referência. Então, automaticamente, uma criança, um servidor que apresente qualquer sintoma, ele já é encaminhado para a unidade de saúde. Então, o protocolo de segurança, ele já perpassa por esse aspecto. Então, chegou na unidade, está com febre? Não entra. Isso serve para servidor, isso serve para criança. Óbvio que todo esse protocolo, a gente traçou o protocolo com esse comitê e a gente fez uma relação de diálogo com as famílias. Estabeleceu essa relação de diálogo via grupo de WhatsApp, via reunião aberta no Google Meet, via live. Então, uma série de ações necessitam ser realizadas para que a gente consiga também fazer esse papel de convencimento da comunidade e de formar a comunidade, né, para que eles consigam compreender a importância desse protocolo, né? E aí a criança chega na nossa unidade. Ela é direcionada para a sua sala com o respectivo professor ou com a respectiva equipe, no caso de crianças de 1 e 2. E nós temos aqui estabelecido que o protocolo de atendimento é da seguinte forma: 35% da capacidade para as crianças de AG3, que são as crianças maiores, né, até 5 anos e 11 meses, e as crianças menores e os bebês, 25% da capacidade. Então, como que isso se deu? Isso deu baseado num estudo realizado do metro quadrado por aluno, do espaço físico de cada escola. Então, tem escolas, todas as escolas vão ter crianças, 35% das crianças no agrupamento 3? Não. Isso foi discutido escola a escola, porque tem escola que o espaço, né, da sala de aula, o metro quadrado, ele não vai permitir que você tenha 35% ali das crianças atendidas. Então, cada caso foi analisado. Então, é 35% dentro da capacidade de atendimento da escola. Isso é uma realidade nossa, né? E aí vocês vão precisar pensar, juntamente com a secretaria, qual vai ser a capacidade de atendimento. Enfim, eu estou mostrando aí para vocês algumas fotos, né? Tem uma foto que é de uma das nossas salas de aula. Tem as mesas das crianças, e cada mesa, ela é demarcada com o espaço que a criança vai sentar. Então, tem um espaço garantindo o distanciamento social, tem a cadeira que a criança pode sentar e tem a cadeira que ela não vai sentar. Então, as meninas criaram adesivinhos, colaram com papel contact na mesa, porque são fáceis de higienizar, dá para esfregar o álcool 70 para fazer a higienização, dá para passar água com sabão, que não vai deteriorar ou vai contaminar, né? Vai gerar risco de contaminação. Então, as crianças chegam na escola já com uma organização estabelecida. Então, nós temos várias placas que foram fixadas, placas de acordo com a faixa etária, se são crianças alfabetizadas, se não são alfabetizadas, placas
não precisa você mandar fazer uma placa para isso. Você pode imprimir, né? No nosso caso, a gente mandou fazer uma placa, a prefeitura nos encaminhou algumas placas e a escola já tinha feito alguns adesivos de vinil laváveis para poder higienizar. Mas dentro da realidade da escola, você pode imprimir uma placa, você acha vários modelos de placas na internet. A gente segue no Instagram a ONU. E aí eles fizeram vários cartazes em parceria com o Maurício de Souza, desse retorno de distanciamento social, uso de máscara, da turma da Mônica. E aí a gente conseguiu, através do Instagram da ONU, a gente conseguiu baixar diversas imagens, imprimir diversas placas e plastificamos com papel plástico contact e colocamos nos espaços da escola. Então, assim, a gente pode fazer adaptações dentro dos nossos recursos para poder fazer essa parte de comunicação, né? Existem várias coisas que a gente precisa contemplar. Lá no protocolo, no caderno 6, ele vai falar o distanciamento, a aferição de temperatura, ele vai falar da comunicação que está dentro daquele protocolo, né? Daquele caderno 6. E aí, a partir desse caderno, a gente foi construindo as nossas ações. Claro que obedecendo as especificidades e as condições da escola. Então, a criança chega, né, ela tem as refeições, ela tem, inicialmente, né, ao ingressar na unidade, a gente tem aqui também uma foto da entrada da unidade, eu sei que ficou meio pequenininho, mas depois, se vocês quiserem visitar o nosso Facebook, o nosso Instagram, a gente tem mais fotos, a escola tem mais fotos. A gente tem totens de álcool, e tem totem adulto, e tem o totem infantil. Mas, sobretudo, a gente tem uma pia, já na entrada da unidade. As crianças chegam, lavam suas mãozinhas e podem ingressar na unidade. Como a professora Damares, a professora Sandra Tibiriçá sempre falam para a gente, não existe nada melhor do que a água e sabão. Se você pode lavar com água e sabão, esse é o grande pulo do gato, né? A higienização das mãos. Porque é através das mãos que a gente se contagia, né? Mas usar as máscaras, obviamente, que é algo extremamente importante, a gente não pode perder de vista, mas a higiene das mãos também é algo muito importante. Então, as crianças já ingressam, fazem a aferição de temperatura, higienizam as suas mãos, e aí elas ingressam no espaço da escola. Ingressando no espaço da escola, tem as cadeiras demarcadas, as mesas demarcadas, cada uma tem o seu material escolar específico para ser utilizado somente por ela dentro da escola. E todos os espaços da escola, eles estão liberados para a criança utilizar. Então, vai no parque, e aí a gente distribuiu por coortes. O que é isso? Cada agrupamento, cada criança, ela só convive com aquele grupo daquela semana. Então, a gente dividiu os 35% em 3 semanas. Então, 3 semanas, a turma foi dividida em 3 grupos, e aí numa semana vem um grupo, e os outros 2 grupos ficam em casa com ações mitigadoras online. Na outra semana, aquele grupo que veio fica em casa e vem mais um novo grupo. E assim a gente realiza um ciclo de atendimento, sempre em coortes. Por quê? Porque se tiver qualquer tipo de contaminação, todas as crianças, elas convivem entre si naquele espaço. Porque se tiver qualquer tipo de contaminação, a gente não precisa fechar a escola. A gente fecha a coorte. Porque a gente vai estar fazendo o que a Sandra Tibiriçá tem nos orientado, que é o monitoramento. Então, uma criança da sala se contagiou, né? Apresentou o PCR positivo para Covid. Qual é o procedimento da escola? Vai fechar? Não. A gente não vai fechar a escola. A gente vai monitorar. E aí a gente vai fazer o que se chama rastreio de contato. E a gente vai verificar se essa criança teve contato com alguma pessoa com Covid, se alguém da família teve Covid ou está com Covid, né? Para que a gente verifique se ela se contaminou na escola ou num espaço externo à escola. E aí a gente vai monitorar todas aquelas crianças que são da mesma turma. Então, essa criança que testou positivo, ela é afastada,
E todas as outras crianças da sala passam por um processo também de monitoramento. E essa criança também é monitorada. Então, todos os dias a gente vai entrar em contato para saber, né, qual é a situação da criança, a evolução do caso. Enfim, a gente vai fazer esse acompanhamento diário durante 14 dias. E aí, essas outras crianças, né? Se não tiver mais nenhum caso na turma, ok. Se nesses 14 dias a gente tiver mais um caso na turma, aí a gente vai ter que fazer uma avaliação junto com a equipe da Vigilância em Saúde. Todos os casos são comunicados automaticamente para a Vigilância em Saúde, né? Essa é uma obrigatoriedade nossa, né? De fazer essa comunicação com a saúde para que haja também um monitoramento, né? Enfim, as crianças chegam, interagem, vão no parque. A cada utilização, o parque ele é higienizado. Lembrando que áreas externas de parques em que tem a incidência da luz solar, o sol também é sanitizante. Então, assim, ter conhecimento desses aspectos, ele nos auxilia extremamente para que a gente possa construir o nosso protocolo. Pode passar, Fabiana. E aí, várias ações a gente teve que ir implementando e fazendo adequações à escola ao longo desse período. Então, troca de lixeiras por lixeiras com pedal, as pias, né, para lavagem das mãos, e sempre afixar que a pia destinada para lavagem das mãos não pode ser utilizada para beber água, né? Os espaços da escola foram organizados, a gente instalou pias no parque, pia na entrada da unidade educacional. E uma das coisas mais importantes que a gente fez também, e que nesse momento a gente precisa sempre estar dialogando com a comunidade, é não ingressar no prédio além das crianças daquele agrupamento destinado para aquela semana. Então, assim, os pais entregam as crianças no portão. Por que isso? Não é que a escola não vai estabelecer uma parceria com as famílias, mas nesse momento de pandemia, a questão da saúde, ela ultrapassa esse aspecto. O direito à vida, ele é soberano. E aí, nesse momento, a gente precisa garantir o controle do risco sanitário, né? Então, nesse momento, as famílias ingressam na escola com horário marcado. Por quê? Eu quero conhecer o protocolo sanitário da escola. Toda pessoa, todo cidadão, é uma escola pública, tem o direito de conhecer o protocolo sanitário, tem o direito de conhecer os espaços da escola, e a gente faz isso obedecendo os critérios sanitários e as regras sanitárias. Então, nesse momento, as crianças entram somente com os profissionais responsáveis. Na rampa de entrada da escola, a gente colocou vários adesivos com distanciamento social. Então, a gente também criou um horário específico de entrada e saída. Então, a gente tem turma que entra às 7, outra turma que entra às 7h10, essas do período da manhã, né? Com espaço, um distanciamento no horário de entrada, para que a gente consiga fazer a aferição de temperatura e as crianças serem direcionadas para suas salas de aula. E aí, a alimentação também se dá da mesma forma, com um escalonamento, para que haja tempo hábil para as meninas prepararem os alimentos, tempo hábil para que as meninas possam fazer a higienização do espaço, para que a outra turma possa ingressar. Tudo isso, a gente só consegue pensar se a gente tiver representantes de todos os segmentos da escola nesse comitê, nessas discussões que a gente realiza. Porque as meninas da limpeza vão dizer para a gente, qual o tempo que demora para você limpar a mesa, enfim, isso tudo a gente precisa fazer uma articulação interna. E aí, no refeitório, a gente tem demarcado o espaço que a criança vai sentar. Então, a gente fez um jogo americano de vinil lavável autocolante e colamos nas mesinhas, já obedecendo a questão do distanciamento social. E aí, cada criança já chega, já tem o seu lugar demarcado na mesinha. É um joguinho americano ilustrativo, então isso já chama atenção, ela já chega, ela já senta, né, para o distanciamento social. Obedecendo também as normas e as orientações da saúde, aí tem a questão do uso de máscaras. Então, para as crianças maiores de 3 anos, né, a gente solicita
né? O uso de máscaras. Para crianças menores, a gente não utiliza, né? Então, assim, tem uma série de critérios, uma série de coisas que a gente precisa conhecer. E a gente só consegue conhecer se a gente só consegue fazer um plano se a gente conhece essas questões para que a gente possa pensar a escola a partir desses referenciais. Pode passar, Fabiana. Lembrando, pessoal, que claro que a realidade nossa é uma realidade diferente, mas a gente precisa pensar a partir das outras experiências, a partir dos outros cadernos, e a partir das orientações que vêm da secretaria, que vem da Secretaria de Saúde, que vem das outras escolas, né? O conhecimento ele não é para ficar preso numa caixinha. O conhecimento é para a gente compartilhar. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é o compartilhamento de uma experiência baseada numa realidade X, mas que em algum momento talvez possa ser adaptada quando da retomada das atividades na cidade de Juiz de Fora, né? Mas pensar em algum momento a gente precisa pensar porque vai retomar em algumas circunstâncias, em algum período, em algum momento vai retomar, e mesmo que a gente tenha todos os profissionais vacinados, os protocolos precisam ser criados para ser seguidos, né? E aí a gente precisa não perder de vista isso, porque o que acontece? Talvez a gente fale assim, só volta quando todo mundo estiver vacinado. E aí, o que acontece? Pode parecer, quando a gente fala isso, que vacinou todo mundo, no outro dia a gente vai ter que voltar. Mas sob quais circunstâncias? E aí a gente precisa pensar quais serão as circunstâncias deste retorno. E as circunstâncias, elas se darão a partir de um plano traçado por uma equipe da escola, porque ninguém melhor para pensar a escola do que aquelas pessoas que estão lá todos os dias, trabalhando nos mais diversos setores, nos mais diversos lugares, né? É na escola que tudo acontece. A escola faz acontecer, os profissionais que estão na escola fazem acontecer. E a gente precisa pensar a escola a partir dessa construção, desse olhar daqueles que estão lá todos os dias. E aí, pessoal, eu trago para vocês aqui uma foto do nosso refeitório com os joguinhos americanos que eu disse para vocês. Eu acho que deve estar meio pequenininho, mas, enfim. Placas, o tempo todo, a escola tem placas fazendo esse apelo através da imagem, né, para utilização do uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos, uso do álcool, enfim. Nós temos a secretaria da escola, em cima, não dá para vocês verem certinho, mas tem já a indicação do estabelecimento responsável, que é aquele curso que a gente fez, então ele tem que ficar afixado em um local visível. A gente tem disponibilizado para a comunidade o caderno 6, para que eles conheçam o protocolo, e também agora como a gente alterou, né, essa organização do retorno, a gente está terminando a elaboração do nosso plano de retomada com as novas porcentagens, porque até então ia entrar em 35% de toda a unidade educacional. E aí, nessas discussões da educação com a saúde, decidiu-se por ser 25% nos agrupamentos 1 e 2. Então, é uma dinâmica que ela vai mudar a todo momento. Né? Pode passar, Fabiana. Mas que a gente precisa pensar e construir os nossos planos. A gente tem vários espaços externos, a escola é bem arborizada, e aí a gente tem também um espaço que é uma casinha faz de conta, em que é como se fosse uma casa, né, só que em miniatura. Esse espaço, nesse momento, a gente não vai utilizar, porque a gente não garante o distanciamento social. Então, até avaliar os espaços que poderão ser usados, os espaços que a gente não vai poder utilizar, os brinquedos, né? Tudo isso a gente precisa pensar e pensar com a equipe. Por exemplo, pelúcia, a gente não vai poder utilizar nesse momento, né? Então, assim, quais são os espaços que a gente pode utilizar, né? E dentre as formações que a gente tem feito, a gente tem discutido bastante a questão do desemparedamento das escolas. E o que vem ser esse desemparedamento?
utilizar espaços externos. Né? Várias formações a gente tem abordado essa questão e discutido com os educadores. Pode passar, Fabiana. E a gente tem feito esse movimento de discussão, de empoderamento, de construção de conhecimento coletivo, de produção de conhecimento coletivo, né, para que a gente consiga pensar a escola e pensar esse retorno obedecendo às normas de segurança, mas não perdendo, sobretudo, o aspecto pedagógico do desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, adultos, idosos, né? Garantir o desenvolvimento pedagógico de todos eles. Pode passar, Fabiana. E aí, pessoal, já estou chegando no final da minha apresentação. E eu trago para vocês uma frase que tem nos motivado muito a pensar esse aspecto pedagógico, principalmente na educação infantil, que é a questão do brincar, né? A criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que, quando criança, não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. Nós fizemos vários painéis na escola do Ivan Cruz, que ele fala muito do brincar. Nós não podemos perder de vista, na educação infantil, sobretudo, o aspecto relevante do brincar, das brincadeiras na educação infantil. E a gente, nesse processo de retorno, a gente precisa contemplar, né, esse processo na formação das nossas crianças, a importância do brincar, a importância disso para o seu desenvolvimento, a importância da socialização. Então, a gente precisa pensar, refletir e construir planos que contemplem a realidade local da nossa escola. Né? Não há uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica para a gente voltar, não tem questões externas, somente externas para serem pensadas. A gente precisa, sobretudo, olhar para dentro, olhar para a nossa escola, olhar para a nossa realidade, elencar tudo o que precisa ser feito, tudo que precisa ser modificado, quais as ações precisarão ser implementadas, solicitar o que não está dentro da nossa possibilidade, mas tudo que está dentro da nossa possibilidade, a gente fazer. Né? Não existe uma forma de simplesmente retornar às atividades presenciais como até então a gente vinha fazendo. Isso para nós, assim, foi muito claro nesse momento que a gente está retornando, né? Nós retornamos essa semana. Não existe uma fórmula mágica, mas não existe mais a possibilidade de a gente retornar às atividades como a gente fazia até então. A gente precisa, assim como a gente teve que repensar a escola, assim como a gente teve que repensar o nosso trabalho educacional, a gente vai ter que repensar também esse retorno, né? Eu trouxe aqui uma experiência nossa, mas vocês têm profissionais extremamente capacitados, extremamente qualificados. Juiz de Fora é uma rede que tem muitos profissionais que tem grande contribuição, de grande relevância, profundos conhecedores da escola, profundos conhecedores da educação. Eu acho que vocês têm, né, a ferramenta humana, né, ela é extremamente importante. Os recursos humanos, né, eles são extremamente importantes. E isso vocês têm de sobra. Né, recursos humanos, pessoas qualificadas, profissionais competentes. Durante o tempo que eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu convivi com diretores extremamente competentes, extremamente dedicados, e eu acho que pensar esse plano de retomada, olhando para a escola de vocês, mapeando a escola de vocês, vendo todas as dificuldades, mas também olhando para todas as possibilidades que vocês têm, né? E eu acho que esse é o movimento que a gente precisa fazer, né? De buscar apoio, de buscar auxílio e de se apoiarem mutuamente. E às vezes o trabalho do diretor parece que é muito solitário, né? Parece que a gente se sente muito sozinho às vezes, mas a gente precisa fazer esse encontro com o outro, né? De estar de olhar para o outro. Isso que a Graciele fez, né, no início da fala dela, da empatia, né? O mundo carece de empatia.
né? De olhar para o outro com outros olhos, de olhar para o outro reconhecendo nele o inacabamento que todo ser humano tem e nós também temos, né? E pensar na formação das nossas crianças, dos nossos jovens, adultos, idosos, nessa perspectiva de inacabamento, de aprendizagem constante. Todos os dias nós estamos aprendendo. Se vai dar certo, como que vai se dar, né, daqui a um mês, daqui a 2, a respeito do nosso retorno, eu não sei dizer para vocês agora, porque a gente está tentando, né? A gente está começando, retornando agora. O que eu posso dizer para vocês é que ontem eu ainda falava com os profissionais da unidade. A nossa escola está muito mais bonita desde que as crianças retornaram. Ontem nós fizemos também uma live com as famílias, com a Sandra Tibiriçá. E várias famílias perguntaram muitas dúvidas, né? E a Sandra fazia esse movimento com eles. Olha, perguntem, busquem informações sérias, busquem informações corretas, né? Busquem informações da ciência. E tirem suas dúvidas, né? A gente não pode dar garantia nenhuma para ninguém. Nós não estamos seguros, como a Sandra mesmo disse ontem, nem dentro das nossas casas. Esse momento, assim, a gente vive situação de extrema segurança no mercado, na farmácia, no ônibus, em todos os espaços, né? A gente precisa se cuidar. Eu cuido de você, você cuida de mim. Ao cuidar de mim, eu estou também cuidando de você. Porque estamos todos interligados, né? Não existe mais espaço para o eu. Existe espaço para o nós. Esse é o momento, né? E eu acho que esse é o momento também da gente reforçar. Acho que já ficou muito claro para todas as pessoas que a educação ela faz extrema diferença na sociedade. Eu acho que já ficou muito claro a importância dos profissionais da educação. Já ficou muito claro a importância da ciência, a importância do conhecimento, a importância do empoderamento das pessoas e dos profissionais da saúde, da educação. E a gente precisa fazer esse empoderamento num processo de escuta, né? Escutar a escola, ver os planos das escolas, dialogar entre nós, dialogar entre os nossos pares, dialogar, né? E não olhar como aquele que está prescrevendo algo, como, você está falando isso porque você está em São Paulo, a sua realidade é diferente, aqui a gente tem esses problemas. Todo lugar tem problema, todo lugar tem dificuldades. E a gente sabe exatamente qual é a condição, né? Eu falo aqui de alguém que trabalhou em Juiz de Fora, de alguém que esteve dentro da Escola Pública de Juiz de Fora, eu falo de alguém que esteve dentro da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, que sei também as dificuldades da macrogestão em todo esse processo. Então, que nesse momento a gente esteja aberto ao diálogo. Eu acho que essa é a principal, de tudo que eu disse hoje aqui nessa live, a principal coisa que a gente precisa não perder de vista e que o Paulo Freire sempre nos colocou, estarmos abertos ao diálogo. Dialogar, construir e pensar a escola juntos. Não dá para pensar a escola desvinculada daqueles que fazem a escola, né? Não dá para pensar um protocolo de retomada sem pensar aquelas pessoas que todos os dias estão nesse espaço, sobretudo as meninas que limpam as nossas escolas, as meninas que fazem o alimento para as nossas crianças, pensar as pessoas que ficam no portão recebendo as crianças, pensar em cada professor, pensar em cada gestor, esse acolhimento a nós gestores também, que estamos nesse momento de pandemia, não paramos um minuto sequer, trabalhamos todo o tempo. Então, nesse momento de extremismos, nesse momento de pessoas armadas, que a gente possa se desarmar, né? Que a gente possa estar juntos nesse pensamento, nessa discussão, né? Compreendendo as nossas dificuldades e buscando conhecimentos, porque com conhecimento a gente liberta. O conhecimento, ele liberta. Pode passar, Fabiana. Pode passar.
Pessoal, eu queria agradecer imensamente o convite que vocês fizeram. Eu não sei se eu contemplei, né, o que vocês esperavam de mim nesse momento, mas eu queria dizer para vocês que fiquei muito feliz de retornar a Juiz de Fora, mesmo que virtualmente. Juiz de Fora mora no meu coração, é a minha terra. Pedro Nava diz que quem tem um umbigo enterrado em Juiz de Fora sempre vai estar com o seu coração lá. E o meu coração está em Juiz de Fora, minha família está em Juiz de Fora. Eu tenho um imenso carinho pela Secretaria de Educação, pelas escolas de Juiz de Fora. Vocês são excepcionais, têm experiências fantásticas, maravilhosas, que eu trago sempre aqui na escola, conversando com as pessoas e falando da formação, dessa pegada que Juiz de Fora tem, de ser uma pioneira em vários aspectos. Vocês são sensacionais, têm profissionais extremamente qualificados, diretores maravilhosos. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, mesmo à distância. Eu tenho visto várias coisas, várias lives que vocês fazem aí em Juiz de Fora. A gente indica aqui como formação dos nossos profissionais para poder assistir. Nós somos uma rede, né, um sistema. A gente precisa pensar como um sistema educacional em que a gente se ajuda, em que a gente se apoia, em que a gente está junto um com o outro. E eu acho que é esse o movimento que a gente não pode perder de vista, né? Não olhar para os outros como opositores, mas olhar como educadores, que todos nós somos, olhar a contribuição que cada um pode dar, né? Eu acho que esse momento é a hora da gente olhar e pensar. E ninguém melhor para planejar a escola do que os educadores. Ninguém melhor. Nós já estamos habituados a planejar, a construir, a pensar, é olhar para o nosso fazer. Isso a gente sabe fazer muito. A gente consegue construir. A educação, os profissionais da educação são extremamente comprometidos. E eu acho que a gente tem que ocupar o nosso espaço e dizer, ei, agora é a nossa vez, nós vamos falar da escola. Nós que aqui estamos, vamos construir o plano baseado nas orientações daquilo que a gente não conhece. Mas a nossa área do saber, a questão pedagógica da escola, os espaços da escola, a adoção de protocolos, nós vamos construir, nós vamos fazer a educação, que é o que a gente sabe fazer de melhor, obedecendo os protocolos, mas o nosso saber precisa estar respeitado. Então, eu queria agradecer imensamente a professora Nádia, Graciele, queria mandar um grande beijo para as meninas da equipe da SEJA, para a Kátia Aquino, que é a supervisora com quem eu trabalhei em Juiz de Fora, ai, gente, desculpa. Ai, meu pai. A Marisa. A Marisa, gente, desculpa, porque eu estou... a Elisa Kelly, que está aqui conosco também no nosso comitê de enfrentamento à Covid, participando, viu? Um beijo para todos vocês. A Marisa, também uma querida. Juiz de Fora mora no meu coração, a secretaria, todos os profissionais da secretaria, meu grande beijo, todas as escolas de Juiz de Fora, vocês são sensacionais, eu acho que tem muito potencial e vai dar tudo certo, e a gente tem que pensar positivo, observando as normas, nos cuidando, mas não perdendo de vista, somos todos educadores. Esse tem que ser o nosso lema daqui para frente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Risa. Foi um espetáculo. Muito obrigada. É a primeira... Ontem, como eu disse, eu fiz o meu dever de casa, assisti ontem a live da doutora Sandra Tibiriçá, da semana passada. E aí, hoje, te ouvindo, eu visualizei muito mais aquilo tudo que ela já tinha falado. Então, muito, muito obrigada. A Marisa vai conduzir agora um momento rápido de algumas questões para você, tá? Obrigada, querida. Obrigada, eu que agradeço. Marisa, estou falando com você desde ontem, estou assim, Marisa! É verdade. Bom dia, Risa. Bom dia a todos e a todas. Olha só, a gente acolheu todas as questões que apareceram no chat,
tá? Mas tivemos duas muito específicas em relação ao trabalho, né? A sua apresentação. Então, olha só, a Cláudia Barreto, ela perguntou o seguinte: Risa, você já lidou com casos de contaminação em sua escola? Pois temos notícias do Estado, até com fechamento de escolas aí. Né? Você pode falar um pouquinho sobre essa situação, se já teve casos, como que lidou com essa situação? Tá. Então, a gente retornou às nossas atividades presenciais essa semana, né? Na educação infantil. O ensino fundamental retornou no dia 26. Então, a gente está voltando gradativamente. A gente ainda não lidou com nenhuma situação. A gente teve profissionais que se contaminaram com Covid, mas durante o período de isolamento, né? De atividades não presenciais. Então, nesse primeiro momento, a gente não teve. Qualquer caso que a gente venha a ter nesse momento, a gente já tem esse protocolo de monitoramento e de rastreio para ver se o contato se deu na escola ou se o contato se deu no ambiente exterior à escola. Então, assim, até o momento a gente não teve nada a respeito disso. A gente está com uma adesão das famílias começando a ser construída, então, assim, a gente ainda não tem parâmetros. A gente está construindo um estudo sobre isso, né? A gente tem um projeto de pesquisa também rodando na escola, que é o projeto de pesquisa de monitoramento, né? E a gente vai construir. A ideia é não precisar fechar a escola. A ideia é que a gente consiga, se for o caso, fechar as coortes e a escola continuar funcionando. No governo do estado, eu não consigo dizer para você assim, o que a gente tem até então de estudos científicos sobre a contaminação nas escolas é que as pessoas têm se contaminado em ambientes exteriores da escola. A contaminação não tem se dado dentro do espaço da escola. A contaminação tem se dado exterior e a pessoa tem chegado contaminada no ambiente da escola. Isso são alguns estudos que a gente tem lido sobre isso, que tem falado sobre o retorno nas escolas. Mas a gente ainda não tem muitos estudos a respeito. Fora do Brasil, a gente sabe que tem países que não pararam em nenhum momento e a gente tem países que ficaram nesse movimento de abrir e fechar de acordo com os índices de contaminação, enfim. E esses protocolos, esse tipo de orientação de abrir e fechar, isso vai ser localidade, né? Dentro da localidade. O município é que vai fazer essa determinação dentro dessa articulação intersetorial educação e saúde. A escola vai ter, obviamente, esse amparo, uma vez que a gente está com uma comunicação muito estreita com a vigilância em saúde e com o assessoramento desse comitê. Mas até agora a gente não teve nada a respeito disso. Uhum. A segunda pergunta foi da Glaucia Cavalieri. Se uma professora ou uma criança, né, apresentar sintomas, todos da escola, eles são testados e as aulas são suspensas? Como é que é esse processo? Tá. Como as crianças, né, só convivem dentro da coorte com a professora, então, assim, primeiro que a testagem, né, é o que a gente tem lido de alguns estudos científicos e o que a gente tem também acompanhado com esse assessoramento da Sandra Tibiriçá e da Damares Maranhão. A testagem, ela precisa ser muito bem pensada e ela precisa ser organizada, porque a gente tem uma janela epidemiológica, né? Então, não basta testar, porque às vezes pode dar um falso negativo, por exemplo. Então, assim, o que é recomendado? O recomendado é o monitoramento. O monitoramento é o que garante que a gente faça esse acompanhamento. Então, assim, os professores convivem somente dentro da coorte com a criança. Os horários de refeição, de café, eles são organizados em separado para que haja higienização do espaço. O próprio servidor, ele já higieniza o espaço que vai utilizar, já borrifa o álcool, passa, né? Então, a gente tem tido todos os cuidados no fornecimento dos EPIs adequados, porque é o que a Sandra sempre coloca para a gente. Se você tem combinado o EPI adequado, a higienização, o distanciamento, a possibilidade de contaminação ela é extremamente reduzida. Mas a gente não pode garantir que não possa acontecer. Se acontecer, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer uma anamnese, né, uma ficha
dessa família, encaminhar para a saúde e fazer o monitoramento da escola, né? Entrar em contato com essa família, se for um servidor, a mesma coisa, entrar em contato, saber como é que tá, enfim. Mas o monitoramento é o que vai garantir e que vai dizer para a gente se a gente vai abrir ou se a gente vai fechar, se a gente vai manter ou se não vai. Então, tudo vai depender do monitoramento que a gente precisa fazer sistematicamente da escola. Nós agradecemos, tá, a sua presença, a fala foi muito boa, né? Inicia um estudo, né? Assim, a gente já vem conversando com as escolas, mas deu uma base para a gente também começar a pensar a nossa realidade, né? As questões que apareceram no chat, elas foram anotadas, né? E a gente agradece a sua presença, Risa. Muito obrigada. Eu que agradeço, coloco à disposição, se vocês quiserem dialogar mais, se quiserem depois a gente mostrar a escola, a gente mostrar, né, mais detalhes. Hoje foi uma conversa mais, né, preliminar, e se quiserem depois a gente vai ter já um resultado desse monitoramento, talvez a gente possa conversar sobre como que foi, né, vivenciar na prática talvez um caso de contaminação, a gente torce para que não, né, mas como que é vivenciar isso no cotidiano da escola com mais dias de retorno, né? Mais um grande beijo para todos vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela acolhida, é sempre bom estar com vocês, é sempre bom estar em Juiz de Fora, e muito obrigada, tá? Um beijo, obrigada, pessoal. Um beijo também.